Meu filho me disse para parar de falar com os meus netos. Essas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu nunca pensei que a criança que eu criei se tornaria minha maior fonte de dor. Hoje, vou contar algo que nunca imaginei que compartilharia. E se por um segundo isso soar familiar, eu só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso me ajudará a continuar abrindo meu coração. Meu nome é Margarida e eu tenho 73 anos. Eu moro em um pequeno apartamento de um quarto em Higienópolis, em São Paulo, onde o aluguel custa mais do que a maioria das pessoas ganha em um mês. As paredes são finas, e eu consigo ouvir meus vizinhos discutindo sobre dinheiro, sobre os filhos, sobre a vida. Mas nada me preparou para o silêncio que logo preencheria minha própria casa. Toda manhã, eu acordava às 5h30, antes que a cidade despertasse por completo. O cheiro de café passando se misturava com o zumbido distante dos caminhões de lixo fazendo suas rondas. Eu ficava perto da janela da minha cozinha, observando os primeiros corredores no Parque Ibirapuera, suas respirações visíveis no ar frio da manhã. Eu preparava o café da manhã, não apenas para mim, mas esperando, sempre esperando, que meus netos me surpreendessem com uma visita. Tomás, meu neto de 8 anos, amava meu bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Sara, ela tem 11 anos agora, preferia ovos mexidos com queijo. Eu mantinha os ingredientes para os dois na minha pequena geladeira, mesmo quando o dinheiro estava curto. Mesmo quando eu tinha que escolher entre comprar comida e pagar meu remédio para a pressão alta. As fotografias na minha estante contavam a história de tempos melhores. Há uma de Marcelo, meu filho, quando ele tinha 7 anos, com um sorriso de janelinha, segurando uma camisa oficial do time do coração que eu economizei 3 meses para comprar. Outra mostra Sara dando seus primeiros passos na minha sala, com os braços estendidos para mim. Pura alegria em seu rosto gordinho. A foto da escola de Tomás do ano passado fica ao lado. Ele tinha perdido outro dente, assim como o pai naquela idade. Mas ultimamente, quando eles me visitavam, seus sorrisos pareciam forçados. Sara mal levantava os olhos do celular. Tomás perguntava se podia assistir televisão em vez de me ajudar a fazer biscoitos, como costumávamos fazer. E Marcelo, meu filho, o homem por quem eu sacrifiquei tudo, ficava perto da porta como se não pudesse esperar para ir embora. A pior parte era o silêncio. Não o silêncio confortável que costumávamos compartilhar enquanto montávamos quebra-cabeças juntos, mas o silêncio pesado e sufocante de um ressentimento não dito. Eu podia senti-lo se formando como nuvens de tempestade sobre São Paulo, escuras e ameaçadoras. Aquela terça-feira de outubro começou como qualquer outro dia, exceto que não. Eu estava ansiosa pelo nosso almoço semanal na padaria chique da Avenida Angélica. Tinha se tornado nossa tradição depois do divórcio de Marcelo. Ele, as crianças e eu, compartilhando histórias com xícaras de café e pão na chapa. Mas às 11h30 daquela manhã, meu telefone tocou. Oi, mãe. A voz de Marcelo era seca, profissional. Nós não vamos conseguir ir hoje. Eu segurei o telefone com mais força. Está tudo bem? As crianças estão doentes? Não, eles estão bem. Nós só. Nós temos outros planos. Outros planos. As palavras pairaram no ar como fumaça. Tentei manter minha voz firme. Bem, talvez possamos remarcar para amanhã? Eu comprei os ingredientes para os brownies favoritos do Tomás. A pausa se estendeu tanto que pensei que a ligação tinha caído. Mãe, precisamos conversar. Mas não hoje. Eu te ligo mais tarde. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei olhando para o telefone na minha mão, o tom de discagem zumbindo como uma vespa irritada. Do lado de fora da minha janela, a vida continuava normal. Táxis e carros de aplicativo buzinavam na rua. As pessoas passeavam com seus cachorros, carregavam suas compras, viviam suas vidas. Mas dentro do meu pequeno apartamento, algo fundamental havia mudado. Eu passei aquela tarde fazendo brownies de qualquer maneira. O ritual familiar de medir a farinha, quebrar os ovos,
Misturar as gotas de chocolate na massa mantinha minhas mãos ocupadas e minha mente longe de lugares sombrios. Os brownies saíram perfeitos, dourados e cheirando a memórias de infância. Eu os embrulhei em papel alumínio e os coloquei no balcão, esperando. Marcelo não ligou naquela noite. Nem no dia seguinte, nem no dia depois desse. Deixe-me contar sobre os sacrifícios que fiz pela minha família. Não porque eu queira sua pena, mas porque preciso que você entenda a profundidade desta traição. Quando Marcelo tinha 16 anos e foi pego roubando numa loja, eu gastei toda a minha poupança em um advogado. 20 mil reais que eu estava guardando para um carro novo foram embora em uma semana. Eu andei de metrô para o trabalho por mais 3 anos, meus pés inchando em sapatos baratos, porque meu filho precisava de ajuda. Quando ele se formou no ensino médio com notas medíocres, eu fiz turnos duplos no hospital, onde era auxiliar de enfermagem para pagar por uma faculdade particular. 70 horas por semana, minhas costas doendo, minhas mãos ásperas de álcool em gel e produtos de limpeza. Mas eu acreditava nele. Eu acreditava em seu potencial. Quando Sara nasceu e a primeira esposa de Marcelo o deixou, quem você acha que cuidou daquele bebê todos os dias enquanto ele ia trabalhar? Eu. Eu troquei fraldas, andei pela casa à noite quando ela tinha cólica, cantei canções de ninar até minha voz ficar rouca. Eu tinha 64 anos com artrose nos joelhos, mas fiz isso com prazer porque aquela garotinha era o meu mundo. E quando Tomás chegou 3 anos depois que Marcelo se casou de novo, eu fiz tudo de novo. 2 crianças pequenas no meu apartamento, brinquedos espalhados por toda parte, farelos de biscoito de polvilho grudados no meu tapete. Eu amei cada minuto caótico. Mãe, você pode ficar com as crianças neste fim de semana. Juliana e eu precisamos de um tempo a sós. Mãe, você poderia ajudar com o aluguel este mês? As coisas estão apertadas. Mãe, as crianças precisam de casacos de inverno. Você sabe como são caros. Eu disse sim para tudo. Cada pedido, cada exigência, cada emergência de última hora. Quando meu próprio aquecedor quebrou em um fevereiro e eu não podia pagar para consertá-lo, eu usei 3 blusas e aqueci meu apartamento com o forno em vez de pedir ajuda a Marcelo. Ele já tinha muito com o que se preocupar com sua própria família. Mas os pedidos continuavam chegando, e a gratidão se tornava mais escassa. Você está sendo dramática, mãe, Marcelo dizia quando eu mencionava que me sentia desvalorizada. Nós apreciamos tudo o que você faz, mas seus olhos desviavam quando ele dizia isso, e sua voz carregava aquela ponta de impaciência que fazia meu peito apertar com uma dor familiar. A gota d'água veio em uma quinta-feira fria de novembro. Eu estava lutando contra um resfriado forte há uma semana, do tipo que se instala no peito e faz cada respiração parecer um esforço. Liguei para Marcelo para perguntar se ele poderia pegar algumas compras para mim. Apenas leite, pão, sopa. Necessidades básicas porque eu estava tonta demais para descer as escadas do metrô com segurança. Mãe, eu não posso hoje. A Juliana tem o clube do livro. E eu prometi levar as crianças para o treino de futebol. Você não pode simplesmente pedir por aplicativo. Entregas de supermercado custavam o dobro do que ir eu mesma. E ele sabia que meu orçamento era apertado. Mas, mais do que isso, não era realmente sobre as compras. Era sobre precisar que meu filho se importasse se eu vivia ou morria. Passei aquele dia tomando chá morno e olhando para o céu cinzento de novembro, me perguntando quando me tornei um fardo tão grande para as pessoas que eu mais amava. As palavras cruéis vieram em pequenas doses no início. Pequenos cortes que não pareciam intencionais, mas deixavam cicatrizes do mesmo jeito. Mãe, você se preocupa demais. As crianças ficam bem sem você por perto o tempo todo. A Juliana acha que é melhor estabelecermos alguns limites com a família estendida. Você precisa entender que as coisas são diferentes agora. Nós temos nosso próprio jeito de fazer as coisas. Família estendida. Como se eu não fosse a avó de Tomás e Sara, mas algum parente distante cujo envolvimento era opcional.
Meu aniversário naquele ano foi esquecido até 3 dias depois, quando Sara ligou para se desculpar com uma voz que soava ensaiada. Desculpa por termos perdido seu aniversário, vovó. Estávamos muito ocupados com as coisas da escola. Coisas da escola. Eu tinha ido a todas as peças da escola, todas as feiras de ciências, todas as reuniões de pais e mestres quando Marcelo não podia ir. Mas agora eu era uma segunda opção, uma nota de rodapé em suas vidas ocupadas. O Natal foi pior. Eu vinha planejando há meses, economizando um pouco a cada semana para comprar presentes que eu sabia que eles adorariam. Uma nova chuteira para o Tomás, material de arte para a Sara que tinha começado a desenhar. Para Marcelo e Juliana, eu encontrei um lindo porta-retrato para a foto de família que eu esperava que eles tirassem. Mas quando a manhã de Natal chegou, eu estava sozinha. Eles tinham ido para a casa dos pais da Juliana em Campos do Jordão sem nem mesmo me avisar. Descobri pelo post de Sara no Instagram. Uma foto de toda a família com pijamas combinando, abrindo presentes ao redor de uma árvore enorme. Eu sentei no meu apartamento naquele dia de Natal, cercada por presentes embrulhados que eu nunca teria a chance de dar, comendo uma lasanha de micro-ondas e assistindo a filmes antigos. O silêncio era ensurdecedor. Mas o pior ainda estava por vir. A descoberta que destruiria o que restava da minha confiança. Eu estava cuidando de Tomás e Sara em uma tarde de janeiro, enquanto Marcelo e Juliana iam a um terapeuta de casais. Sim, eu sabia sobre seus problemas antes que eles me contassem. As crianças ouvem tudo, e eles andavam sussurrando sobre a mamãe e o papai brigando. Enquanto as crianças dormiam, decidi arrumar a brinquedoteca deles. Era uma bagunça de legos e livros de colorir, o tipo de caos bonito que vem com as crianças. Enquanto arrumava a mesa de Sara, encontrei uma pasta de trabalhos da escola que ela havia deixado para trás. Mas, entre o dever de matemática e um relatório de livro, havia algo que fez meu sangue gelar. Um extrato bancário. O extrato bancário de Marcelo, com seu nome e endereço claramente impressos no topo. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia os números. O saldo da conta corrente era de mais de R$ 50.000. A conta poupança mostrava quase 100.000. E ali, destacado com marcador amarelo, um depósito do mês passado. R$ 8.000 de Fundo de Emergência Margarida. Fundo de emergência. O dinheiro que eu dei a eles para as supostas contas médicas de Tomás depois que ele caiu da bicicleta. O dinheiro que eu juntei cancelando minha TV a cabo, mudando para produtos genéricos no supermercado e pulando minha mamografia anual para economizar o dinheiro do exame. Não havia contas médicas. O acidente de bicicleta de Tomás resultou em um joelho ralado e um ego ferido. Nada mais. Eles mentiram para mim, manipularam meu amor pelo meu neto para financiar o que parecia ser um fim de semana de luxo, com base em outros débitos que reconheci. Cobranças de hotel em Juquehy, contas de restaurantes de lugares que eu não podia nem sonhar em comer. Sentei-me na pequena cadeira de Sara, com aquele extrato bancário em minhas mãos trêmulas, e senti algo morrer dentro de mim. Não apenas minha confiança, mas minhas ilusões sobre quem meu filho havia se tornado. O garotinho que chorava quando pisava acidentalmente em um besouro tinha se tornado um homem que podia mentir na cara de sua mãe idosa e roubar seu dinheiro do supermercado. A confrontação aconteceu 3 dias depois. Passei esses dias ensaiando o que diria, como abordaria o assunto. Eu queria dar a Marcelo a chance de explicar, de se desculpar, de provar que aquilo era um terrível mal-entendido. Ele veio buscar as crianças em uma noite de domingo, parecendo cansado e distraído. Juliana esperava no carro, com o motor ligado, claramente ansiosa para ir para casa. Marcelo, precisamos conversar. Algo na minha voz o fez desviar os olhos do celular. Sobre o quê, mãe? Eu mostrei o extrato bancário. Seu rosto ficou branco, depois vermelho, e então se acomodou naquela expressão defensiva que eu lembrava de sua adolescência. Onde você conseguiu isso? Sara deixou na pasta da escola dela. Marcelo,
Você me disse que Tomás precisava de tratamento médico. Você disse que não tinha dinheiro para as contas do médico? É complicado, mãe. Você não entenderia. Tente me explicar. Ele suspirou. Aquele som de quem se sente sobrecarregado que me fazia sentir como se eu fosse a irracional. Olha, nós tivemos despesas. Não médicas, mas ainda assim despesas. As crianças precisavam de coisas. A Juliana estava estressada com dinheiro. Então você mentiu para mim. Eu não menti. Eu só simplifiquei a verdade. Simplificou a verdade. Eu criei este homem para ser honesto, para assumir a responsabilidade por seus atos. Quando ele aprendeu a falar com essa linguagem de enrolação? Você pegou meu dinheiro do supermercado para pagar por um fim de semana em Juquery. Sua mandíbula se contraiu. Nós precisávamos daquele tempo. Nosso casamento estava sob estresse e as crianças precisavam nos ver felizes. E quanto ao que eu preciso, Marcelo? E quanto ao meu estresse? Mãe, você está sendo dramática. Não é como se você estivesse passando fome. A crueldade casual daquela declaração me deixou sem ar. Não é como se eu estivesse passando fome. Como se minhas dificuldades fossem insignificantes, meus sacrifícios sem sentido. Eu pulei minha mamografia para te dar aquele dinheiro. Por um momento, apenas um momento, eu vi o menino que criei brilhar em seu rosto. Mas então suas defesas voltaram com tudo. Essa foi uma escolha sua, mãe. Eu nunca te pedi para fazer isso. Você nunca me pediu para fazer nada disso, Marcelo. Mas eu fiz porque eu te amo. Porque eu pensei que você me amava também. Eu te amo. Mas o amor tem limites. Você não pode simplesmente comprar sua entrada em nossas vidas o tempo todo. Comprar minha entrada. As palavras me atingiram como um tapa. Cada sacrifício que fiz, cada centavo que dei, cada noite sem dormir que passei me preocupando com seus problemas, reduzido a suborno na mente do meu próprio filho. É isso que você acha que eu tenho feito? Mãe, você tem que admitir, você usa o dinheiro para controlar as situações. Você se oferece para pagar por coisas para poder ter opiniões sobre como vivemos nossas vidas. Eu olhei para ele, este estranho usando o rosto do meu filho, e percebi que não o conhecia mais. Saía. Mãe, leve seus filhos e saia da minha casa. Ele chamou meu nome enquanto eu caminhava para o meu quarto e fechava a porta. Ouvi-o juntando as coisas das crianças. Ouvi Sara perguntando por que a vovó estava chateada. Ouvi Tomás chorando porque não entendia o que estava acontecendo. Ouvi a porta da frente se fechar. E então, o silêncio. Eu não chorei naquela noite. A dor era profunda demais para lágrimas, enterrada tão fundo que parecia um peso físico no meu peito. Em vez disso, sentei-me perto da minha janela, observando as luzes da cidade brilharem como estrelas distantes. E tentei descobrir onde eu tinha errado tanto. As semanas que se seguiram foram assustadoramente silenciosas. Sem visitas de domingo, sem ligações de emergência, sem pedidos de dinheiro ou para cuidar das crianças. Meu apartamento parecia pequeno e grande demais ao mesmo tempo, apertado de memórias, mas vazio de propósito. Esperei que Marcelo ligasse, se desculpasse, explicasse. Esperei que as crianças perguntassem quando poderiam visitar a vovó de novo. Esperei por algum sinal de que nossa família poderia ser consertada. Em vez disso, recebi uma mensagem de texto em uma manhã de terça-feira em fevereiro. Nem mesmo uma ligação. Uma mensagem, como se eu fosse uma conhecida que não merecia a cortesia de sua voz. Mãe, Juliana e eu estivemos conversando. Achamos que é melhor você não entrar em contato com as crianças por um tempo. Eles estão confusos sobre o que aconteceu e precisamos de tempo para ajudá-los a processar tudo. Entraremos em contato quando estivermos prontos. Li aquela mensagem 17 vezes, cada leitura a tornando mais surreal. Não entrar em contato com as crianças. Não entrar em contato com meus próprios netos, como se eu fosse algum tipo de ameaça, uma influência perigosa da qual eles precisavam de proteção. Liguei imediatamente, mas caiu direto na caixa postal.
Liguei de novo 1 hora depois. Mesmo resultado. Tentei o telefone de casa. Desligado. Fui de carro até o apartamento deles na Vila Mariana. Mas o porteiro não me deixou subir. Desculpe, Dona Margarida. Ordens do morador. Ordens do morador. Meu filho tinha dado ordens para me manter longe dos meus próprios netos. Naquela tarde, fui à Defensoria Pública no centro da cidade, um escritório apertado que cheirava a café e desespero. A advogada, uma jovem chamada Sandra, que parecia ter acabado de sair da faculdade, ouviu minha história com simpatia profissional. Dona Margarida, eu entendo que isso é devastador para você. Mas legalmente, os pais têm o direito de controlar quem tem acesso a seus filhos, a menos que haja evidência de abuso ou negligência. Eles estão me abusando, interrompi. Isso não conta para alguma coisa? O rosto de Sandra suavizou. Emocionalmente, sim. Legalmente, não. Os direitos dos avós no Brasil são muito limitados. Você precisaria provar que negar o acesso às crianças é prejudicial ao melhor interesse delas. Claro que é prejudicial. Eu faço parte da vida deles desde o dia em que nasceram. Eu sei. E sinto muito. Mas os tribunais geralmente ficam do lado dos desejos dos pais, a menos que haja circunstâncias extremas. Circunstâncias extremas. Meu amor por Tomás e Sara, meus anos cuidando deles, o vínculo que construímos através de histórias de ninar, joelhos ralados e projetos de arte. Nada disso importava aos olhos da lei. Voltei para casa a pé pelo Parque Ibirapuera naquele dia, passando pelo parquinho onde eu empurrava Sara nos balanços, passando pelo lago onde Tomás e eu alimentamos os patos na primavera passada. A cidade parecia hostil pela primeira vez em décadas, cheia de estranhos que não podiam entender o buraco que havia sido rasgado em minha vida. Mas desistir não estava na minha natureza. Se Marcelo queria jogar, se ele queria me punir por me defender, então eu encontraria outra maneira de deixar meus netos saberem que eu ainda os amava. Foi quando me lembrei do ursinho de pelúcia. 3 anos atrás, quando Tomás estava passando por uma fase de pesadelos, eu comprei para ele um ursinho marrom de uma loja de brinquedos nos Jardins. Nada chique, apenas um urso macio e fofinho com uma fita vermelha no pescoço. Mas o que o tornava especial era o bolso escondido que eu costurei em suas costas. Um compartimento secreto onde Tomás podia guardar seus tesouros. Uma pedra especial do Ibirapuera. Um canhoto de ingresso do seu primeiro jogo do Corinthians. Pequenas lembranças que só importavam para ele. Tomás havia chamado o urso de guardião, e ele morava em sua cama desde então. Durante o divórcio de seus pais, a mudança para um novo apartamento, todas as mudanças e o caos de sua jovem vida, Guardião tinha sido seu companheiro constante. Marcelo e Juliana poderiam me impedir de visitar, de ligar, de ver os rostos dos meus netos. Mas eles não podiam monitorar todos os brinquedos em sua casa. Eles não podiam revistar todos os bolsos e esconderijos no quarto de um garotinho. Passei 2 dias elaborando a mensagem perfeita. Não muito longa. Não queria sobrecarregar Tomás se ele a encontrasse primeiro. Não muito acusatória. Eu não o colocaria no meio de problemas de adultos. Apenas algo para que ambos soubessem que a vovó ainda os amava, ainda pensava neles, ainda esperava vê-los novamente algum dia. A mensagem final foi escrita em um pedaço de papel de seda com minha menor caligrafia. Meus queridos Tomás e Sara, eu penso em vocês todos os dias. Eu amo vocês mais do que todas as estrelas no céu e todos os peixes no oceano, assim como eu costumava dizer a vocês na hora de dormir. Espero que estejam sendo gentis um com o outro e se esforçando na escola. Tenho orgulho de vocês sempre, não importa o que aconteça. Espero que um dia possamos fazer biscoitos juntos novamente e ir alimentar os patos no Ibirapuera. Até lá, saibam que vocês carregam meu amor com vocês onde quer que vão. Para sempre, sua vovó Margarida. Dobrei o papel de seda em um pequeno quadrado e o selei em um saquinho plástico para protegê-lo da umidade. Então veio a parte difícil, colocá-lo no quarto de Tomás.
Juliana trabalhava em uma boutique nos jardins aos sábados à tarde. Marcelo treinava a escolinha de futebol aos sábados. As crianças estariam com a babá, uma adolescente chamada Maria que morava no prédio deles. Eu a conheci várias vezes. Uma garota doce que estava estudando enfermagem na faculdade. Esperei do outro lado da rua do prédio deles naquele sábado, sentindo-me como uma criminosa perseguindo minha própria família. Exatamente às 2h15, vi Marcelo sair com sua bolsa de treino. 20 minutos depois, Juliana apareceu com suas roupas de trabalho. Esperei mais 1 hora para ter certeza. Depois me aproximei do prédio. Dona Margarida! Maria apareceu surpresa, mas feliz em me ver. Tomás e Sara, olhem quem está aqui. Os rostos das crianças se iluminaram com alegria genuína, e por um momento, toda a dor e raiva se dissiparam. Eles se jogaram em mim com abraços tão fortes que quase me derrubaram. Vovó, sentimos tanto a sua falta. Por que você não veio mais nos ver? Papai disse que você estava doente. Você está se sentindo melhor agora? Doente. Claro que era isso que ele tinha dito a eles. Não que ele me tivesse cortado de suas vidas, mas que eu não tinha podido visitar, fazendo-se parecer o filho atencioso cuidando de sua mãe doente. Estou me sentindo muito melhor agora que vi vocês dois, eu disse, o que não era totalmente mentira. Passamos 1 hora juntos. Ajudei Sara com um projeto da escola sobre o sistema solar. Brinquei de Lego com Tomás, construindo uma nave espacial elaborada que poderia viajar para Marte. Atividades normais de avó que pareciam preciosas e comoventes, sabendo que poderiam ser as últimas. Quando chegou a hora de ir, pedi para usar o banheiro. Em vez disso, entrei no quarto de Tomás. Guardião estava em seu travesseiro, gasto e amado, um olho de botão ligeiramente solto por anos de abraços. Encontrei o bolso secreto pelo tato, meus dedos lembrando os pontos que eu costurei com tanto cuidado. A pequena mensagem deslizou para dentro facilmente, invisível, a menos que você soubesse exatamente onde procurar. Eu te amo, guardião, sussurrei para o urso, depois beijei a testa de Tomás e fui embora. A explosão veio 2 dias depois. Meu telefone tocou às 6 da manhã. O toque de Marcelo, aquele que eu personalizei com a risada de Sara em seu 3º aniversário. Por uma fração de segundo, ao ouvir aquele som, pensei que talvez ele estivesse ligando para se reconciliar. Talvez as crianças o tivessem cansado com perguntas sobre a vovó. Talvez ele tivesse percebido o quanto estava prejudicando nossa família. Que diabos você fez? Sua voz era pura fúria, o tipo de raiva que faz seu sangue congelar nas veias. Bom dia para você também, Marcelo. Não brinque comigo, mãe. Tomás encontrou sua pequena mensagem. Ele está chorando há 2 horas perguntando quando você vai voltar. Sara quer saber por que mentimos sobre você estar doente. Você não tinha o direito. Eu tinha todo o direito. Eles são meus netos. Não, eles são meus filhos, e eu decido quem pode vê-los. A raiva possessiva em sua voz era assustadora. Não eram crianças que ele estava protegendo. Eram posses que ele estava controlando. E você decidiu que eu não sou digna? Eu decidi que você é tóxica. Você manipula as pessoas com dinheiro e culpa. E quando não consegue o que quer, age pelas nossas costas como uma espécie de perseguidora. Perseguidora. Tóxica. As palavras que meu próprio filho estava usando para me descrever. A mulher que lhe deu a vida, que o criou sozinha depois que seu pai foi embora, que sacrificou sua juventude e seus sonhos para lhe dar todas as oportunidades. Eu deixei uma mensagem dizendo aos meus netos que os amo. Se isso me torna tóxica aos seus olhos, então talvez o problema seja você, não eu. Você violou nossa casa. Você entrou no nosso apartamento quando não estávamos lá e... Eu visitei meus netos, assim como fiz centenas de vezes antes. Isso foi antes de você começar essa guerra. Eu não comecei nada, Marcelo. Você começou quando decidiu me cortar da vida deles porque eu não deixaria mais você roubar de mim. O silêncio que se seguiu estava carregado de fúria. Quando ele falou novamente,
Sua voz estava mortalmente calma. Você nunca mais vai vê-los. Não me importa o que seja preciso. Ordens de restrição, trocar as fechaduras, mudar para outro estado. Você não faz mais parte desta família. A linha ficou muda. Eu sentei segurando meu telefone, olhando para a tela que mostrava a chamada encerrada, e senti algo dentro de mim quebrar permanentemente. Mas junto com a quebra, veio algo inesperado. Alívio. Pela primeira vez em anos, eu sabia exatamente onde eu estava. Não havia mais ilusões a manter, nenhuma esperança a que me agarrar de que as coisas poderiam melhorar se eu apenas tentasse mais, desse mais, me sacrificasse mais profundamente. Meu filho me mostrou exatamente quem ele era, e eu finalmente acreditei nele. Naquela tarde, fiz algo que não fazia há décadas. Fui fazer compras para mim mesma. Não para o supermercado ou necessidades, mas por puro prazer. Comprei um suéter de lã macia em um tom de azul que fazia meus olhos parecerem mais jovens. Comprei um café caro de uma cafeteria no Bexiga, do tipo que custa R$ 20 a xícara, mas tem gosto de paraíso. Comprei um livro de poesia e uma pequena orquídea em vaso para o parapeito da minha janela. Gastei o dinheiro do supermercado de Marcelo, ou o que teria sido o dinheiro do supermercado de Marcelo, em luxos para a mulher que havia esquecido como se tratar com gentileza. Naquela noite, liguei para minha vizinha, Dona Célia, uma viúva do apartamento ao lado que vinha me convidando para jogos de buraco há meses. Eu sempre recusava porque as obrigações familiares vinham primeiro. Dona Célia, aqui é a Margarida do 4B. Aquele jogo de buraco ainda acontece nas quintas à noite? Ah, sim. Nos encontramos no salão de festas lá embaixo. Você quer se juntar a nós? Eu adoraria. Maravilha! Estávamos esperando que você viesse. A Dona Rosa traz umas empadinhas incríveis e a Dona Neuza faz um bolo de fubá que vai te fazer esquecer seus problemas. Esquecer meus problemas. Quando foi a última vez que fiz algo especificamente projetado para me fazer esquecer meus problemas? As senhoras do buraco me receberam como se eu fosse uma celebridade que elas estavam esperando para conhecer. 4 mulheres na casa dos 60 e 70 anos, cada uma com sua própria história de drama familiar e reinvenção pessoal. Jogamos cartas, comemos empadinhas e conversamos sobre tudo, exceto os filhos e netos que nos davam por garantidas. Sabe qual é o seu problema, Margarida? Dona Rosa disse depois que eu lhes contei uma versão cuidadosamente editada da minha história. Você acha que amor significa dizer sim para tudo. Mas o amor verdadeiro às vezes significa dizer não. Dona Neuza assentiu sabiamente. Minha filha costumava me chamar de seu caixa eletrônico particular. Sabe o que eu fiz? Mudei de banco e não disse a ela para onde. Todas nós rimos disso, o tipo de risada pesarosa que vem da experiência compartilhada. Mas vocês não sentem falta dos seus netos? Perguntei. Todos os dias, disse Dona Célia suavemente. Mas não sinto falta de me sentir usada. Não sinto falta de me perguntar se eles me amam ou apenas minha carteira. E sabe o que é engraçado? Assim que parei de estar disponível sempre que eles ligavam, eles começaram a apreciar o tempo que passamos juntos. Eles voltaram? Alguns sim, outros não. Mas os que voltaram, voltaram pelos motivos certos. Os que voltaram pelos motivos certos. A frase ecoou na minha cabeça enquanto eu voltava para casa naquela noite, passando pelas padarias abertas até tarde e pelos casais passeando com seus cachorros, passando pelos marcos familiares de um bairro que chamei de lar por 15 anos. Talvez valesse a pena queimar algumas pontes se elas levassem a lugares onde você não queria ir. A primavera chegou cedo naquele ano e, com ela, uma sensação de renovação que eu não sentia há décadas. Comecei a fazer caminhadas matinais no Ibirapuera, sem me apressar para o cronograma de ninguém, a não ser o meu. Descobri partes da cidade em que vivi por anos, mas nunca explorei de verdade porque estava muito ocupada correndo de crise em crise, de emergência em emergência. Entrei para o grupo de escrita para idosos na biblioteca da Rua Augusta. Nos reuníamos toda terça-feira. Um círculo de 8 pessoas compartilhando histórias, poemas e memórias.
Escrevi sobre minha infância em Salvador, sobre aprender a ser enfermeira, sobre a alegria de segurar meus netos quando eram bebês. Eu não escrevi sobre a dor. Ainda não. Aquela ferida ainda estava muito fresca, muito crua para consumo público. Mas o ato de escrever em si era curativo. Colocar palavras no papel, moldar minhas experiências em algo coerente e significativo, isso me lembrou que eu tinha valor além da minha utilidade para os outros. Em maio, fiz um novo corte de cabelo. Nada dramático, mas mais curto e mais estiloso do que o prático corte reto que usei por 20 anos. O cabeleireiro, um jovem chamado Carlos com olhos gentis e mãos suaves, estudou meu rosto no espelho. "Você tem maçãs do rosto lindas", ele disse. "Deveríamos mostrá-las mais." Maçãs do rosto lindas. Eu tinha esquecido que as tinha. A mulher que me olhava do espelho do salão era alguém que eu mal reconhecia. Ainda com 73 anos, ainda marcada por anos de preocupação e trabalho, mas de alguma forma mais leve. As linhas de expressão permanentes entre minhas sobrancelhas haviam suavizado. Meus ombros, sempre curvados com o peso dos problemas dos outros, estavam mais retos. "Você parece 10 anos mais jovem", disse Dona Célia quando me viu no nosso jogo de buraco de quinta-feira. "Qual é o seu segredo?" "Parei de carregar os fardos dos outros", eu disse, e era verdade. Mais tarde da noite, sozinha no meu apartamento silencioso, eu ainda sentia falta de Tomás e Sara com uma dor que parecia física. Sentia falta da risada de Sara quando eu contava piadas bobas. Sentia falta do rosto sério de Tomás quando ele se concentrava em um quebra-cabeça. Sentia falta de ser necessária, mesmo que essa necessidade tivesse sido manipulada e explorada. A solidão era real e era profunda, e alguns dias ameaçava me puxar de volta para os velhos padrões de dar demais, aceitar de menos. Era quando as palavras de Dona Neuza voltavam para mim. Os que voltaram, voltaram pelos motivos certos. Talvez Tomás e Sara encontrassem o caminho de volta para mim um dia. Talvez eles crescessem e percebessem que sua avó os amou incondicionalmente. Lutou por um lugar em suas vidas mesmo quando isso lhe custou tudo. Ou talvez não. Talvez a versão dos eventos de Marcelo se tornasse a verdade deles, e eu me tornaria uma história de advertência na mitologia de sua família. A avó que não conseguia aceitar limites, que forçou a barra e perdeu tudo. Mas mesmo que isso acontecesse, mesmo que eu nunca mais os visse, eu estava finalmente aprendendo a viver comigo mesma como a protagonista da minha própria história, em vez de uma personagem coadjuvante na de todos os outros. A ligação veio em uma terça-feira úmida de agosto. Número desconhecido, mas o código de área era familiar. O bairro onde Marcelo morava. Eu quase não atendi. Tinha aprendido a proteger minha paz, a filtrar o caos que uma vez definiu minha vida. Mas algo me fez atender no quarto toque. "Alô? Vovó?" A voz era pequena, incerta, mais velha do que eu me lembrava. "Sara?" "Sim, sou eu. Você. Você está bem?" Uma pergunta tão simples, mas carregada com 4 meses de silêncio e dor. "Estou bem, querida. E você?" "Eu." Sua voz falhou um pouco. Eu senti sua falta. O Tomás também sente sua falta. "Não entendemos por que você parou de vir nos ver." As palavras cuidadosas de uma criança que havia sido instruída, que ouviu uma versão dos eventos que me pintava como a vilã. Mas por baixo da cautela, ouvi um desejo genuíno. "Eu também senti falta de vocês, mais do que podem imaginar." "Como você conseguiu meu número?" Eu me lembrei de quando era pequena. Eu costumava te ligar quando a mamãe e o papai estavam brigando. Sim, ela ligava. Sara havia memorizado meu número de telefone quando tinha 6 anos, orgulhosa de si mesma por ser grande o suficiente para ligar para a vovó sem ajuda. Durante o divórcio de seus pais, ela me ligava pelo menos uma vez por semana, geralmente em lágrimas, buscando conforto da única adulta em sua vida que parecia ter tempo e paciência ilimitados. "Seus pais estão em casa, Sara?" "Não, eles foram a algum evento do trabalho.
A Maria está cuidando da gente, mas ela está assistindo TV na sala. Estou ligando do quarto do Tomás. Do quarto de Tomás, onde Guardião estava no travesseiro, onde minha mensagem secreta causou tal explosão. A ironia não me passou despercebida. Sara, quero que você saiba que eu amo você e o Tomás mais do que tudo no mundo. O que quer que tenham te contado sobre por que não tenho visitado, o mais importante é que meu amor por vocês não mudou. O papai disse que você estava brava com a gente. Meu coração se apertou. Claro que ele tinha dito. Fazendo as crianças se sentirem responsáveis, fazendo-as carregar o peso de conflitos de adultos. Eu não estou brava com você ou com o Tomás. Eu nunca poderia ficar brava com vocês. Às vezes os adultos têm desentendimentos que não têm nada a ver com as crianças, mas as crianças acabam no meio. Foi o que aconteceu aqui. Você está brava com o papai? Uma pergunta tão carregada. Como você diz a uma menina de 11 anos que o pai dela partiu seu coração, roubou seu dinheiro e a cortou da vida deles como se você fosse uma ameaça? Como você explica a traição a uma criança que ainda precisa confiar em seu pai? Estou triste com algumas coisas que aconteceram entre seu pai e eu, mas isso é para nós resolvermos, não algo para você se preocupar. Eu queria que você voltasse. Eu também queria, querida. Mas agora, isso não é possível. Por causa da briga? Porque seus pais precisam de um pouco de espaço agora. Mas, Sara, quero que você se lembre de algo importante. Não importa o que aconteça, não importa quanto tempo passe, você e o Tomás são sempre bem-vindos na minha vida. Quando vocês forem mais velhos, poderão tomar suas próprias decisões sobre com quem querem passar o tempo. Quanto mais velhos? Bem, quando você fizer 18 anos, será uma adulta e poderá fazer todas as suas próprias escolhas. Mas mesmo antes disso, à medida que você for crescendo, terá mais voz nas coisas. Falta tanto tempo. 7 anos. Parecia uma vida inteira, especialmente para uma criança. Parecia uma vida inteira para mim também, aos 73 anos, quando cada ano era precioso e incerto. Eu sei que parece longe. Mas o tempo passa mais rápido do que você pensa. E eu estarei aqui quando você estiver pronta. Promete? Prometo. Conversamos por mais 20 minutos. Sara me contou sobre a escola, sobre sua aula de artes, sobre um menino de quem ela gostava e que não sabia que ela existia. Uma conversa normal de avó e neta que parecia preciosa e dolorosa. Quando desligamos, chorei pela primeira vez em meses. Não lágrimas de raiva ou traição, mas lágrimas de amor, perda e esperança. Tudo misturado. 2 dias depois, Marcelo ligou. Eu sei que você falou com a Sara. Ela me ligou. Ela tem 11 anos. Ela não tem o discernimento para entender limites. Ela entendeu que sentia falta da avó dela. Você está manipulando uma criança. Eu estou amando uma criança. Há uma diferença, embora eu não espere que você entenda isso mais. A conversa escalou a partir daí para um território familiar. Acusações e contra-acusações. Sentimentos feridos disfarçados de indignação moral. Mas algo estava diferente desta vez. Eu não estava implorando por sua compreensão ou tentando justificar minhas ações. Eu não estava pisando em ovos para evitar sua raiva. Eu estava simplesmente afirmando minha verdade e deixando que ele respondesse como quisesse. Se você entrar em contato com meus filhos de novo, eles são meus netos, Marcelo. E a Sara entrou em contato comigo, não o contrário. Se você os encorajar a agir pelas nossas costas, eu a encorajei a se lembrar de que é amada. Se isso te ameaça, talvez você devesse se perguntar por quê. A linha ficou quieta por um longo momento. Você mudou, ele disse finalmente, e não foi um elogio. Sim, eu mudei. Você costumava se importar em manter esta família unida. Eu ainda me importo. Mas aprendi que às vezes o amor significa deixar ir as pessoas que não querem ser seguradas. Você está dizendo que não nos quer na sua vida? Uma pergunta tão carregada. Eu estava dizendo isso? Depois de meses de raiva, dor e solidão, eu estava pronta para me afastar completamente do meu filho?
Estou dizendo que quero pessoas na minha vida que também me queiram lá. Não pessoas que me veem como um caixa eletrônico ou um serviço de babá gratuito ou alguém para culpar quando suas próprias vidas não estão funcionando. Isso não é justo. Você tem razão. Não é justo. Nada disso é justo. Mas é o que temos. Outro longo silêncio. As crianças sentem sua falta, ele disse finalmente, sua voz mais suave do que estivera em meses. Eu sei. Eu também sinto falta delas. Talvez a gente pudesse arranjar alguma coisa. Visitas supervisionadas. Contato limitado. Visitas supervisionadas. Como se eu fosse uma criminosa recebendo liberdade condicional. Marcelo, eu te criei para ser um bom homem. Eu te dei tudo o que eu tinha para dar. Eu te amei incondicionalmente, mesmo quando você cometeu erros. Mesmo quando você me machucou. Eu não sei o que aconteceu com aquele garotinho que costumava me trazer dentes de leão do parque e me dizer que eu era a melhor mãe do mundo. Mas não posso continuar correndo atrás de alguém que vê meu amor como um fardo. Mãe, se você me quer em sua vida, se você quer que eu faça parte da vida de seus filhos, então você precisa me tratar com o respeito que eu mereço. Não como uma convidada que tem que ganhar sua entrada, mas como uma mãe e avó que ama esta família. O que isso significa exatamente? Significa que não haverá mais visitas supervisionadas. Significa que você para de me tratar como se eu fosse algum tipo de ameaça para seus filhos. Significa que você reconhece que eu não fiz nada além de te amar, mesmo quando te amar me custou tudo. E se não pudermos concordar com isso? A pergunta pairou entre nós como uma ponte que poderia ser atravessada ou queimada. Então eu te desejo o melhor, e espero que um dia você entenda o que jogou fora. Desliguei antes que ele pudesse responder. As semanas que se seguiram foram algumas das mais pacíficas que experimentei em anos. Sem drama, sem crises, sem telefonemas de emergência pedindo dinheiro ou favores. Eu me estabeleci em uma rotina que girava em torno de minhas próprias necessidades e interesses, pela primeira vez em décadas. Caminhadas matinais no parque, sessões de escrita à tarde na biblioteca, noites de buraco às quintas-feiras com as amigas, viagens de fim de semana a museus e livrarias, vagando no meu próprio ritmo por exposições e corredores sem checar meu celular a cada 5 minutos. Descobri que gostava de arte moderna, algo que nunca tive tempo de explorar antes. Entrei para um clube do livro que lia ficção literária, romances desafiadores que me fizeram pensar sobre a vida de novas maneiras. Comecei a ter aulas de cerâmica na faculdade comunitária, aprendendo a moldar o barro com minhas mãos da mesma forma que um dia moldei uma vida em torno das necessidades de outras pessoas. A solidão ainda estava lá, mas parecia diferente agora. Não a solidão desesperada e agarrada de estar cercada por pessoas que realmente não te viam, mas a solidão limpa e honesta da solitude. Eu estava sozinha, mas também estava finalmente livre. Em outubro, Sara ligou de novo. Vovó, eu vou estar numa peça da escola. Vou ser a Emília na peça do sítio. Isso é maravilhoso, querida. Você será perfeita. Você vem ver? É na próxima sexta-feira, às 7. Meu coração deu um pulo e depois afundou imediatamente. Sara, querida, acho que seus pais não gostariam que eu estivesse lá. Mas é a minha peça. Eu não posso decidir quem eu convido. Uma pergunta tão madura de uma menina de 11 anos, e destacava a posição impossível em que essas crianças estavam sendo colocadas. Deixe-me falar com seu pai sobre isso. Ele vai dizer não. Talvez. Mas se eu aparecer sem perguntar, isso só vai causar problemas para todo mundo, especialmente para você. Deixe-me tentar resolver isso. Liguei para Marcelo naquela noite, me preparando para outra batalha. Sara me convidou para a peça da escola dela. Mãe, nós já conversamos sobre isso. Eu não estou pedindo para ser convidada para jantar ou para cuidar das crianças. Estou pedindo para ir à peça da escola da minha neta. Uma noite, em um lugar público, com centenas de outras pessoas. Eu não acho que seja uma boa ideia. Por quê?
Do que exatamente você tem medo que aconteça? Ele não conseguiu responder a essa pergunta, porque a resposta honesta era que ele não tinha medo de nada, exceto de perder o controle da narrativa que havia criado. Eu só acho que é melhor mantermos as coisas simples por enquanto. Simples para quem? Certamente não é simples para a Sarah, que quer a avó dela na peça. Não é simples para o Tomás, que ainda pergunta por mim, segundo o que a Sarah me diz. Só é simples para você, porque você não tem que enfrentar a realidade do que fez com esta família. O que eu fiz? Você é quem? Marcelo, pare! Só por uma vez, pare de me fazer a vilã nesta história. Eu sei o que fiz e o que não fiz. Sei que não fui perfeita, mas também sei que não merecia isso. E seus filhos não merecem ser privados de sua avó porque você não consegue lidar com sua própria culpa. Culpa sobre o quê? Sobre pegar meu dinheiro sob falsos pretextos. Sobre mentir para seus filhos, sobre por que parei de visitar. Sobre me punir por finalmente me defender. O silêncio se estendeu tanto que pensei que ele pudesse ter desligado. Uma peça, ele disse finalmente. O quê? Você pode vir a uma peça, mas você se senta sozinha e vai embora logo depois, sem visitas aos bastidores, sem jantar depois, sem tentar levar as crianças para casa com você. Não era a recepção incondicional com que eu sonhara, mas era alguma coisa. Obrigada. Não me faça me arrepender disso, mãe. Como se minha mera presença em uma peça da escola pudesse de alguma forma prejudicar seus filhos. Mas eu aceitaria o que pudesse conseguir. Na noite da peça de Sarah, cheguei cedo e escolhi um lugar no canto dos fundos, onde não ficaria visível. Os pais entravam conversando e rindo, carregando flores e câmeras, o caos normal de um evento escolar. Observei Marcelo e Juliana entrarem com Tomás, olhando nervosamente ao redor como se esperassem que eu pulasse de trás de uma cortina e causasse uma cena. Quando Sarah apareceu no palco, meu coração quase explodiu de orgulho. Ela estava luminosa, confiante, sua voz clara ecoando pelo auditório enquanto entregava as falas de Emília sobre a preciosidade dos momentos comuns. A ironia não me escapou. Assistir minha neta atuar em uma peça sobre apreciar o que se tem enquanto se tem, sentada sozinha na última fila porque seu pai decidiu que eu era perigosa demais para me sentar com a família. Durante o intervalo, vi Tomás olhando ao redor do auditório. Quando seus olhos encontraram os meus, seu rosto se iluminou e ele começou a acenar antes que Juliana rapidamente abaixasse sua mão e sussurrasse algo em seu ouvido. Sua confusão era de partir o coração. O olhar de uma criança que não entende por que amar sua avó se tornou complicado. Após o fim da peça, enquanto as famílias invadiam o palco para parabenizar seus jovens atores, eu saí discretamente como havia prometido. Mas não antes de Sarah me ver saindo. Ela se afastou de seus pais e correu em direção ao fundo do auditório. Vovó, você viu? Você gostou? Você foi magnífica, querida. Absolutamente magnífica. Eu estava te procurando durante a peça, mas não consegui te ver. Eu estava aqui, assistindo a cada minuto. Ela me abraçou rapidamente, com força, e depois olhou para trás, para seus pais que se aproximavam com expressões furiosas. Eu tenho que ir, ela sussurrou. Eu sei. Estou muito orgulhosa de você, Sarah. Arrase no resto das apresentações. Saí pela saída dos fundos antes que Marcelo e Juliana pudessem nos alcançar, mas não antes de ouvir a voz ríspida de Marcelo chamando o nome de Sarah. Ela estaria em apuros por aquele abraço, por aquele momento de amor puro e descomplicado entre avó e neta. O pensamento me deixou enjoada. 2 semanas depois, meu telefone tocou às 11 da noite. O número de Marcelo, o que era incomum. Ele nunca ligava tão tarde, a menos que algo estivesse errado. Mãe? Estamos no hospital. Meu coração parou. O que aconteceu? É uma das crianças? Tomás caiu da bicicleta e bateu a cabeça. Ele está bem, mas eles querem mantê-lo em observação durante a noite. Juliana está com ele e Sarah está com a mãe da Juliana.
Qual hospital? Hospital Albert Einstein. Mas mãe, você não precisa vir. Ele está bem, de verdade. Apenas por precaução. Ele é meu neto, Marcelo. Claro que preciso ir. Mãe, por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Como minha presença tornaria isso mais difícil. Não vou causar problemas. Vou sentar em silêncio e garantir que meu neto esteja bem. Porque quando ele te vir, vai ficar confuso de novo sobre por que você não tem estado por perto. Os médicos disseram que ele precisa ficar calmo. A manipulação era de tirar o fôlego. Usando a condição médica de Tomás para me manter afastada, me tornando a ameaça ao seu bem-estar. Ficarei na sala de espera. Nem deixarei que ele saiba que estou lá, se é o que você prefere. Mas eu estou indo. Desliguei e chamei um táxi, vestindo roupas às pressas e pegando minha bolsa e chaves. Durante os 20 minutos de viagem, tentei não pensar em todas as vezes que corri para hospitais por Marcelo quando ele era criança. O braço quebrado ao cair de uma árvore. A reação alérgica na amendoim que não sabíamos que ele tinha. A apendicite que atacou às 2 da manhã quando ele tinha 15 anos. Eu tinha sido a única a chamar a ambulância, a segurar sua mão na sala de emergência, a vigiar ao lado de sua cama. E agora ele estava tentando me impedir de fazer o mesmo por seu filho. A ala pediátrica do hospital estava silenciosa quando cheguei. Apenas o zumbido das máquinas e as vozes suaves das enfermeiras do turno da noite. Encontrei Marcelo na sala de espera da família, parecendo exausto e preocupado. Mãe, o que você está fazendo aqui? Eu disse que estava vindo. Eu disse para você não vir. E eu te disse que ele é meu neto. Como ele está? Marcelo parecia que queria discutir mais, mas o cansaço venceu. Ele está dormindo. Concussão leve, mas a tomografia foi normal. Eles só querem monitorá-lo até de manhã. E a Juliana? Ela está no quarto com ele. Ela está muito abalada. Claro que estava. Apesar de tudo, senti uma pontada de simpatia por ela. Quaisquer que fossem nossos conflitos, ela amava Tomás e provavelmente estava apavorada. Posso vê-lo? Só por 1 minuto? Mãe, eu não acho. Marcelo, por favor, não vou acordá-lo. Só preciso ver com meus próprios olhos que ele está bem. Algo em minha voz deve tê-lo atingido, porque ele assentiu relutantemente. 5 minutos. E se a Juliana te pedir para sair, você sai. O quarto de Tomás estava mal iluminado, máquinas apitando suavemente ao fundo. Ele parecia tão pequeno na grande cama do hospital, um curativo na testa, seu cabelo escuro despenteado contra o travesseiro branco. Juliana estava sentada em uma cadeira ao lado dele, segurando sua mão, seu rosto manchado de lágrimas secas. Ela ergueu os olhos quando entramos e vi seu corpo inteiro ficar tenso. O que ela está fazendo aqui? Perguntei a Marcelo se podia ver o Tomás por 1 minuto. Estava preocupada. Bem, como você pode ver, ele está bem. Você pode ir agora. A hostilidade em sua voz era chocante na quietude do quarto de hospital. Havia uma criança ferida ali e ela estava mais preocupada em me manter afastada do que em aceitar conforto de alguém que o amava. Mas, ao olhar para o rosto adormecido de Tomás, percebi algo profundo. Meu amor por ele não dependia da permissão de Juliana ou da aprovação de Marcelo. Existia independentemente, puramente, sem condições ou requisitos. Fico feliz que ele esteja bem, disse eu em voz baixa. Se precisarem de alguma coisa, se algum de vocês precisar de alguma coisa, por favor, não hesitem em ligar. Beijei as pontas dos meus dedos e toquei gentilmente a testa de Tomás. O único gesto de avó que consegui fazer naquelas circunstâncias. Depois, saí sem dizer mais nada. No elevador, Marcelo me alcançou. Mãe, espere. O quê? Obrigado por ter vindo, e por não ter transformado isso em um grande problema. Um reconhecimento tão pequeno, mas parecia uma fenda na parede que ele havia construído entre nós. Ele é meu neto, Marcelo. Sempre virei quando ele precisar de mim, quer você queira ou não. Eu sei. E eu. Eu aprecio isso. Não era um pedido de desculpas, mas era alguma coisa.
O Natal se aproximava com sua mistura habitual de expectativa e pavor. Meu primeiro Natal em 20 anos sem netos para comprar presentes, sem um jantar de família para ir, sem o caos e a alegria de vozes pequenas e papel de presente rasgado. A solidão parecia especialmente aguda durante a época festiva. A cidade estava cheia de famílias fazendo compras juntas, crianças com o rosto colado nas vitrines das lojas olhando as decorações. O tipo de união intergeracional que eu antes dava como certa. Dona Célia me convidou para passar a véspera de Natal com a família de sua filha na Liberdade. E eu quase disse sim. Mas no último minuto, decidi abraçar a solidão em vez de fugir dela. Comprei uma pequena árvore de Natal do vendedor da esquina. Nada chique, mas real e perfumada. Decorei-a com enfeites que colecionei ao longo dos anos, alguns feitos à mão por Sara e Tomás quando eram menores, alguns comprados em tempos mais felizes, quando nossa família estava intacta. Na manhã de Natal, fiz um café da manhã especial para mim, suco de laranja fresco, ovos Benedict, xarope de bordo de verdade nas panquecas. Abri os presentes que havia comprado para mim mesma. Um cachecol de cachemira, um belo livro de arte, loções caras que cheiravam a lavanda e paz. Foi o Natal mais silencioso da minha vida adulta. E, surpreendentemente, também um dos mais pacíficos. Às 3 da tarde, meu telefone tocou. A voz de Sara brilhante de excitação natalina. Vovó, Feliz Natal! Feliz Natal, querida! Como o Papai Noel foi com você? Muito bom! Ganhei material de arte e roupas novas e o Tomás ganhou um carrinho de controle remoto que ele já bateu em tudo. Pude ouvir Tomás ao fundo fazendo barulhos de carro, o som de uma criança completamente absorta na brincadeira. Isso parece maravilhoso. Você está tendo um bom dia? Sim, mas... Sua voz baixou para um sussurro. Eu queria que você estivesse aqui. O Natal não parece certo sem você. A honestidade simples dessa declaração me trouxe lágrimas aos olhos. Eu também queria estar aí, querida. Por que você não pode vir? É Natal. Como você explica a uma menina de 11 anos que seus pais decidiram que você é persona non grata? Como você diz a uma criança que o amor nem sempre é suficiente para superar a teimosia e os sentimentos feridos dos adultos? Às vezes, os adultos tornam as coisas mais complicadas do que precisam ser, Sara. Mas quero que você saiba que estou pensando em você e no Tomás hoje, e que amo muito vocês dois. Eu também te amo, vovó. Posso te ligar de novo amanhã? Você pode me ligar sempre que quiser. Desde que seus pais não se importem. O Tomás quer dizer oi. Antes que eu pudesse responder, ouvi o telefone sendo passado e, em seguida, a voz de Tomás, mais aguda e animada que a de sua irmã. Vovó, eu ganhei um carro. E ele anda muito rápido. Isso parece incrível, querido. Você está tomando cuidado com ele? Sim, na maior parte. Só bati um pouquinho. O papai diz que preciso praticar mais. A prática leva à perfeição. Você está se divertindo hoje? Sim, mas sinto sua falta. Quando você vai vir nos ver de novo? A pergunta que eu temia, feita com a inocência direta de uma criança de 8 anos. Eu não sei, Tomás. Mas eu também sinto muito a sua falta. Talvez o Papai Noel te traga de volta no meu aniversário. Quando é seu aniversário mesmo? 14 de fevereiro. Dia dos Namorados. Vou fazer 9 anos. 9 anos. Eu já tinha perdido tantos marcos e estava enfrentando a possibilidade de perder muitos mais. É muito especial ter um aniversário no Dia dos Namorados. Sim, porque é o dia do amor e eu amo todo mundo. A sabedoria simples de uma criança. 14 de fevereiro, o dia do amor. E ele amava todo mundo. Eu também te amo, Tomás. Você e a Sara são duas das minhas pessoas favoritas no mundo inteiro. Nós vamos fazer um cartão de Dia dos Namorados para você. A Sara está muito boa em arte agora. Eu adoraria isso mais do que tudo. O telefone foi passado novamente, e ouvi a voz de Marcelo ao fundo, dizendo às crianças que era hora de encerrar a ligação. Sara voltou à linha. Tenho que ir agora.
Mas te ligo em breve, ok? Ok. Querida, tenha um resto de Natal maravilhoso. Depois que desligaram, sentei-me no meu apartamento silencioso, ouvindo o zumbido da cidade lá fora e sentindo a estranha mistura de alegria e tristeza que vem de ser amado por pessoas que você não tem permissão para ver. Mas algo havia mudado durante aquela ligação. Pela primeira vez em meses, senti-me genuinamente esperançosa. Não porque esperasse que Marcelo mudasse de ideia de repente, mas porque percebi que o amor não requer proximidade. Tomás e Sara me amavam, e eu os amava, e esse amor existia independentemente da aprovação de seus pais. Teria que ser o suficiente. O cartão chegou em 10 de fevereiro, 4 dias antes do aniversário de Tomás. Um grande envelope pardo com meu nome escrito na caligrafia cuidadosa de Sara e na letra exuberante de Tomás. Dentro havia 2 cartões feitos à mão. O de Sara, uma intrincada colagem de corações e flores com "Eu te amo, vovó", escrito em cola com glitter. E o de Tomás, um desenho de giz de cera de 3 figuras de mãos dadas sob um arco-íris. As figuras estavam rotuladas como "Eu", "Sara" e "Vovó". Havia também um bilhete de Sara. "Querida vovó, fizemos estes na aula de artes da escola. O Tomás insistiu para que os enviássemos para você, mesmo que a mamãe dissesse que deveríamos esperar e perguntar ao papai primeiro. Mas o Tomás disse que o Dia dos Namorados é sobre amor, e nós te amamos, então deveríamos enviá-los. Espero que você goste. Com amor, Sara e Tomás." Chorei lendo aquele bilhete, lágrimas felizes e tristes, tudo misturado. Essas crianças, apesar de tudo, apesar de meses de separação e manipulação de adultos, ainda amavam sua avó o suficiente para desafiar os desejos de seus pais e garantir que eu soubesse disso. Liguei para eles naquela noite, no aniversário de Tomás, esperando cair na caixa postal de Marcelo ou na recusa ríspida de Juliana. Em vez disso, Tomás atendeu o telefone. "Alô? Feliz aniversário, querido! Vovó, como você sabia que era meu aniversário? Porque eu nunca poderia esquecer o aniversário do meu namoradinho de 9 anos favorito. Estou num buffet infantil. Estamos fazendo minha festa aqui, buffet infantil." O caos dos fliperamas, crianças gritando e animais animatrônicos cantando. O tipo de lugar para onde eu levava Marcelo em seus aniversários quando ele era pequeno, e mais tarde Sara e Tomás quando eram mais novos. Isso parece muito divertido. Você está se divertindo? Sim. E vovó, adivinha? Eu fiz um pedido quando assoprei minhas velas. O que você pediu? Não posso contar, senão não se realiza. Mas é algo que eu quero muito. Muito mesmo. Eu tinha a sensação de que sabia qual poderia ser esse desejo. Bem, espero que se realize, aniversariante. Eu também. "Ah, o papai quer falar com você." Antes que eu pudesse responder, ouvi o telefone sendo passado, e então a voz de Marcelo, tensa de raiva mal controlada. "Mãe, como você conseguiu este número? Como assim? É o seu celular, o mesmo número que você tem há 3 anos. O Tomás não deveria ter atendido o telefone. Bem, ele atendeu. E eu liguei para desejar feliz aniversário, o que acho que tenho o direito de fazer. Já conversamos sobre isso. Concordamos com limites. Concordamos que eu poderia ir a uma peça da escola e sair imediatamente. Nunca concordamos que eu não poderia ligar para meu neto no aniversário dele. As crianças ficaram confusas quando receberam seus cartões de Dia dos Namorados. O Tomás tem perguntado sem parar quando você vai visitá-los. E o que você tem dito a ele? Que é complicado. Só é complicado porque você tornou complicado, Marcelo. Tudo isso poderia acabar amanhã se você decidisse agir como um adulto em vez de uma criança mimada. Eu não sou quem? Sim, você é. Você é exatamente quem. Você é quem escolheu punir seus filhos porque está com raiva de mim. Você é quem os colocou no meio de um conflito de adultos que eles não deveriam ter que navegar. Eu estou protegendo eles. Do quê? De serem amados por sua avó? De terem outro adulto em suas vidas que se importa com eles incondicionalmente? De terem suas emoções manipuladas por alguém que usa o amor como arma?
A acusação me atingiu como um golpe físico. Usar o amor como arma. É realmente assim que ele via minha devoção a seus filhos? Eu nunca, jamais usei sentimentos para magoar o Tomás ou a Sarah. A única pessoa que está fazendo isso é você. Tenho que ir. Estamos no meio de uma festa. Marcelo, espere. Posso dizer só uma coisa para o Tomás? Posso apenas dizer que o amo no aniversário dele. A pausa foi tão longa que pensei que ele pudesse ter desligado. 30 segundos. A voz de Tomás voltou à linha, ofegante de excitação. Vovó, comi tanta pizza! Que maravilha, querido! Só queria te dizer que te amo muito e espero que você tenha o aniversário mais incrível de todos. Eu também te amo. E a Sarah disse para te dizer que ela também te ama. Diga a ela que eu também a amo. Divirta-se no resto da sua festa, ok? Ok. Tchau, vovó. A linha ficou muda. E eu sentei segurando o telefone, meu coração cheio de amor, saudade e frustração, tudo ao mesmo tempo. Naquela noite, tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesma. Eu ia parar de esperar pela permissão de Marcelo para fazer parte da vida de seus filhos. Não de uma forma confrontadora, não violando limites ou causando cenas, mas simplesmente estando disponível quando eles precisassem de mim e deixando-os saber que eram amados. Se isso significasse telefonemas ocasionais que deixassem Marcelo com raiva, que assim seja. Se isso significasse cartões de aniversário e presentes de feriado enviados diretamente para as crianças, que assim seja. Se isso significasse aparecer em eventos públicos onde eles pudessem estar presentes, que assim seja. Passei quase um ano pisando em ovos, tentando provar que podia ser confiável com acesso limitado aos meus próprios netos. Mas quanto mais eu tentava ser a avó perfeita e não ameaçadora, mais restrições eram impostas a mim. Era hora de parar de negociar com terroristas emocionais. A primavera chegou cedo novamente, e com ela vieram notícias inesperadas. Dona Célia bateu na minha porta em uma noite de quinta-feira, seu rosto corado de excitação. Margarida, você nunca vai adivinhar o que aconteceu hoje. O quê? Encontrei sua nora no supermercado. A bonita, com cabelo loiro. Meu coração afundou. Juliana fazendo compras no nosso bairro provavelmente não significava nada de bom. Ela te disse alguma coisa? Ah, sim. Tivemos uma longa conversa. Ela perguntou como você estava. Disse que as crianças sentem uma falta terrível de você. Ela parecia muito triste com toda a situação. Isso foi inesperado. Em todos os nossos conflitos, Juliana tinha sido a mais rígida dos dois pais, a mais insistente em limites e proteção. O que exatamente ela disse? Ela perguntou se eu achava que você estava bem morando sozinha, se parecia solitária. Eu disse a ela que você tem se mantido ocupada com sua escrita e suas aulas de arte, mas que, claro, sentia falta das crianças. Ela quase começou a chorar ali mesmo na sessão de hortifruti. Tentei processar essa informação. Juliana estava repensando o afastamento. Estava começando a ver o custo de manter as crianças longe de sua avó? Ela disse algo sobre possivelmente visitar? Ou sobre eu ver o Tomás e a Sarah? Não exatamente. Mas ela perguntou se eu achava que você estaria aberta a uma conversa. Uma conversa de verdade, ela disse. Não apenas brigar sobre quem estava certo e quem estava errado. E o que você disse a ela? Eu disse a ela que você era uma das pessoas mais gentis e razoáveis que eu já conheci, e que provavelmente estaria aberta a qualquer conversa que visasse genuinamente curar esta família. A fé de Dona Célia em mim era comovente, mas possivelmente equivocada. Eu não tinha certeza se estava pronta para outra rodada de negociações, condições e visitas supervisionadas. Mas por Tomás e Sarah, eu tentaria qualquer coisa. A ligação veio 2 dias depois. A voz de Juliana, hesitante e incerta. Margarida? É a Juliana. Espero que não tenha problema eu estar ligando. Claro que não tem problema. Como você está? Eu estou. Estou com dificuldades, honestamente. As crianças perguntam de você constantemente. A professora do Tomás,
Disse que ele escreveu uma história sobre a avó dele para um trabalho da escola. E quando ela pediu para ele ler em voz alta, ele começou a chorar porque disse que a avó dele mora longe agora. A imagem de Tomás chorando por minha causa na frente de sua turma era de partir o coração. Eu não estou longe, Juliana. Estou a 20 minutos de metrô. Eu sei. É por isso que estou ligando. Acho que cometemos um erro. Uma declaração tão simples, mas parecia monumental vindo dela. Que tipo de erro? Te cortar completamente. Eu sei que você e o Marcelo tiveram seus problemas, e sei que havia questões com dinheiro e limites. Mas ver o que isso está fazendo com o Tomás e a Sara? Não vale a pena. O que o Marcelo pensa sobre você me ligar, ele não sabe. E, honestamente, não tenho certeza se ele aprovaria. Ele ainda está muito zangado com tudo o que aconteceu. E você não está? Uma longa pausa. Estou cansada, Margarida. Estou cansada de ser a vilã que não deixa as crianças verem a avó. Estou cansada de explicar para os professores e amigos deles por que a vovó Margarida não vai mais aos eventos da escola. Estou cansada de ver meus filhos sofrerem. Sua honestidade foi inesperada e desarmante. O que você está propondo? Quero começar aos poucos. Talvez você pudesse levar a Sara para comprar roupas para a escola no próximo fim de semana? Só vocês duas, por algumas horas. E se isso correr bem, talvez o Tomás pudesse se juntar a vocês para almoçar no fim de semana seguinte. Não era tudo o que eu queria, mas era mais do que eu tive em quase um ano. E o Marcelo? Ele não vai ficar furioso quando descobrir? Provavelmente. Mas acho que quando ele vir como as crianças estão felizes, ele vai mudar de ideia. E se não mudar? Bem, lidaremos com isso quando chegar a hora. Juliana, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja honesta comigo. Ok. Você realmente acha que sou uma ameaça para o Tomás e a Sara? Você genuinamente acredita que eu faria qualquer coisa para machucá-los ou manipulá-los? Outra longa pausa. Não. Não acho que você seja uma ameaça. Acho que você é uma avó que ama seus netos e cometeu alguns erros na forma como lidou com os conflitos com o pai deles. Mas também acho que Marcelo e eu cometemos erros na forma como lidamos com isso também. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que eu provavelmente receberia, e parecia suficiente. Eu adoraria levar a Sara para fazer compras. Quando você estava pensando? Próximo sábado? Eu poderia deixá-la no shopping por volta do meio-dia e buscá-la às 4? Parece perfeito. 4 horas sozinha com minha neta. 4 horas para restabelecer nosso relacionamento sem pisar em ovos ou vigiar cada palavra por medo de ofender. Parecia um milagre. No sábado de manhã, acordei antes do amanhecer com uma mistura de excitação e nervosismo no estômago. Mal tinha dormido, planejando e replanejando nossa tarde juntas. E se Sara tivesse mudado durante nossos meses separados? E se ela estivesse com raiva de mim pela separação? E se Juliana mudasse de ideia no último minuto? Mas exatamente ao meio-dia, o carro de Juliana parou na entrada do shopping, e Sara saltou com um sorriso brilhante e um abraço que quase me derrubou. Vovó! Não acredito que está realmente acontecendo. Eu também não acredito, querida. Pronta para encontrar umas roupas novas e lindas para a escola. Sim, e a mamãe disse que podemos tomar sorvete também se quisermos. Sorvete está definitivamente na agenda. Juliana abaixou a janela. Volto às 4. Divirtam-se. E Sara, lembre-se de se comportar com a vovó. Eu vou. Enquanto Juliana se afastava, Sara deslizou a mão na minha e senti um ano de tensão e dor começar a se dissolver. Passamos a tarde como qualquer avó e neta passariam. Experimentando roupas, debatendo entre tênis e sandálias, compartilhando um enorme banana split na praça de alimentação. Sara me contou sobre a escola, sobre seus amigos, sobre o menino por quem ela tinha uma queda na 6ª série que acabou se revelando totalmente imaturo. Mas ela também me contou sobre as coisas mais difíceis. Sobre se sentir confusa quando de repente parei de visitar. Sobre Tomás chorando até dormir algumas noites porque sentia minha falta. Sobre se sentir presa no meio de algo que ela não entendia.
Eu sabia que você e o papai estavam brigando por alguma coisa, ela disse, mexendo o molho de chocolate em seu sorvete. Mas eu não sabia porque isso significava que eu não podia mais te ver. Os adultos às vezes tornam os problemas mais complicados do que precisam ser, eu disse cuidadosamente. Seu pai e eu tivemos alguns desentendimentos sobre coisas de adultos. Mas isso nunca deveria ter afetado meu relacionamento com você e o Tomás. Você ainda está brava com ele? Uma pergunta tão perspicaz de uma menina de 12 anos. Estou triste com algumas das escolhas que ele fez. Mas não estou interessada em ficar com raiva para sempre. A vida é muito curta. E há muitas coisas bonitas para focar em vez disso. Como fazer compras com sua neta? Exatamente como fazer compras com sua neta. Quando Juliana veio buscar Sara às 4 horas, minha neta estava carregada de sacolas de compras e radiante de felicidade. Você se divertiu? Jennifer perguntou. A melhor tarde de todas. A vovó me deixou escolher o que eu quisesse. Fizemos as unhas e ela me contou histórias de quando o papai era pequeno. Isso parece maravilhoso. Você agradeceu a vovó direito? Muito obrigada, vovó. Podemos fazer isso de novo em breve? Espero que sim, querida. Enquanto elas se afastavam, Sara pressionou o rosto contra a janela de trás e acenou até o carro desaparecer em uma esquina. Fiquei no estacionamento me sentindo mais completa do que estivera em meses. 2 dias depois, Juliana ligou novamente. Margarida, não sei como te agradecer pelo sábado. A Sara não para de falar sobre isso, e ela parece ela mesma de novo pela primeira vez em meses. Foi um prazer. Ela cresceu tanto. Cresceu. E Margarida? Eu contei ao Marcelo sobre o passeio de compras. Meu coração parou. Como ele reagiu? Ele ficou bravo no começo. Mas quando viu como a Sara estava feliz, quando a ouviu rindo e contando ao Tomás tudo sobre o dia de vocês, acho que isso o fez perceber o que temos feito com eles. E ele concordou em deixar o Tomás almoçar com você neste fim de semana. Apenas almoçar, só vocês dois. Passos de bebê. Passos de bebê. Mais passos, no entanto, na direção certa. Eu adoraria isso mais do que tudo. Mas há uma condição. Meu coração afundou. Sempre havia condições. O quê? Ele quer falar com você primeiro. Só vocês dois, antes de você levar o Tomás a qualquer lugar. Ele diz que há coisas que precisam ser ditas. Uma conversa com Marcelo. O pensamento me encheu de esperança e pavor em igual medida. E se ele usasse isso como uma oportunidade para listar todas as minhas falhas como mãe e avó? E se ele impusesse condições impossíveis ao meu relacionamento com as crianças? Mas e se não? E se ele estivesse finalmente pronto para reconhecer seu próprio papel nessa confusão e trabalhar para uma reconciliação genuína? Quando ele quer conversar? Amanhã à noite, se você estiver livre. Ele sugeriu se encontrar naquela padaria perto do seu apartamento. A mesma padaria onde costumávamos ter nossos almoços semanais de família antes de tudo desmoronar. O simbolismo parecia intencional. Estarei lá. Que horas? 7 horas. Depois que Juliana desligou, passei o resto da noite me preparando para o que parecia ser a conversa mais importante da minha vida. Não apenas meu relacionamento com Marcelo, mas meu futuro com Tomás e Sara estava em jogo. Cheguei na padaria 15 minutos mais cedo e escolhi uma mesa no canto, onde poderíamos conversar em particular. O cheiro familiar de café e pão na chapa trouxe de volta memórias de tempos mais felizes. Tomás empilhando pacotinhos de açúcar enquanto Sara coloria nos jogos americanos de papel. Marcelo realmente sorrindo e rindo com seus filhos, em vez de checar o celular a cada 5 minutos. Ele entrou exatamente às 7 horas, parecendo mais velho e mais cansado do que eu me lembrava. O último ano tinha envelhecido nós dois. Oi, mãe! Olá, Marcelo! Ele se sentou na mesa em frente a mim, e por um momento apenas nos olhamos. Meu filho, o homem que criei sozinha, a criança por quem sacrifiquei tudo, sentado na minha frente como um estranho. Obrigado por ter vindo, ele disse finalmente. Obrigada por me convidar. A garçonete veio e anotou nossos pedidos. Café para nós dois, um pedaço de torta que nenhum de nós comeria.
Quando ela saiu, o silêncio pairou sobre nossa mesa como névoa. A Juliana me contou sobre o sábado, ele disse. A Sara se divertiu muito. Espero que ela tenha te contado, contou. Ela não para de falar sobre isso. Ele mexeu o café distraidamente. Eu tinha esquecido como é o som dela quando está verdadeiramente feliz. Ela é uma garota incrível. Os dois são. Você deveria se orgulhar. Eu me orgulho. Mas também estou. Ele lutou para encontrar as palavras. Também estou envergonhado de mim mesmo. A admissão pairou entre nós como uma ponte que poderia ser atravessada ou queimada. Do que você está envergonhado? Do que eu os fiz passar? Do que eu te fiz passar? Do homem que me tornei quando deveria estar protegendo minha família. Foi mais honestidade do que eu ouvi dele em anos. Marcelo, não, me deixe terminar. Eu preciso dizer isso. Ele olhou diretamente para mim pela primeira vez desde que se sentou. Você estava certa sobre o dinheiro. Eu o peguei sob falsos pretextos. E você estava certa sobre te afastar das crianças ter sido cruel e desnecessário. O que te fez mudar de ideia? Ver o Tomás chorar até dormir porque sentia falta da avó. Ver a Sara se fechar, perdendo a confiança e a alegria que costumava ter. Perceber que, ao tentar protegê-los do que eu via como sua interferência, eu estava na verdade os prejudicando. Eu nunca quis interferir, Marcelo. Eu só queria amá-los. Eu sei disso agora. Eu sabia na época também, se estou sendo honesto. Mas eu estava com raiva e magoado, e me sentia julgado toda vez que você se oferecia para ajudar ou dava sugestões sobre como lidar com as coisas. Por que você simplesmente não me disse isso em vez de me cortar da vida deles? Ele ficou quieto por um longo momento, olhando para sua xícara de café. Porque era mais fácil fazer de você o problema do que lidar com minhas próprias falhas. Mais fácil dizer a mim mesmo que você era controladora e manipuladora do que admitir que eu era um homem adulto que não conseguia sustentar sua família sem a ajuda da mãe. A honestidade era brutal e bonita ao mesmo tempo. Você não é um fracasso, Marcelo. Ser pai é difícil. Ser marido é difícil. Ninguém acerta o tempo todo. Mas alguns de nós não mentem para as mães e roubam o dinheiro do supermercado para pagar férias. Não mentem. Mas também não costumam manter os netos longe delas por um ano, porque são orgulhosos demais para se desculpar. Sentamos em silêncio novamente, o peso de toda a dor, raiva e amor entre nós se assentando como sedimento em água parada. Eu quero consertar isso, ele disse finalmente. Eu quero que o Tomás e a Sara tenham a avó de volta. Eu quero que sejamos uma família de novo. Como isso seria para você? Ainda não sei. Mas sei que começa comigo dizendo que sinto muito. Sinto muito por ter pego seu dinheiro desonestamente. Sinto muito por ter mantido as crianças longe de você. Sinto muito por ter te transformado na vilã quando fui eu quem criou essa confusão. O pedido de desculpas que eu esperei por quase um ano. Não apagou a dor nem desfez o dano. Mas foi um começo. Eu também sinto muito, eu disse. Sinto muito se fui muito controladora, muito envolvida, muito pronta para oferecer ajuda que parecia crítica. Sinto muito se meu amor às vezes pareceu pressão. Não pareceu, mãe. Seu amor nunca pareceu pressão. Minha incapacidade de aceitar ajuda com graça. Esse era o meu problema, não o seu. Estendi a mão sobre a mesa e peguei a dele, e pela primeira vez em mais de um ano, ele se afastou. Então, para onde vamos a partir daqui? Eu gostaria que você levasse o Tomás para almoçar neste sábado, como a Juliana sugeriu. Só vocês dois, para que ele possa começar a confiar que você estará na vida dele consistentemente. E depois disso? Depois disso, vamos um dia de cada vez. Talvez jantares de domingo aqui, como costumávamos fazer. Talvez festas de aniversário e peças da escola sem que eu fique no canto com medo de que você vá causar uma cena. Eu nunca causei cenas, Marcelo. Eu sei. Eu estava projetando minha própria ansiedade em você. Você sempre foi apropriada com as crianças. Sempre respeitou nossas regras, mesmo quando discordava delas. Um reconhecimento tão simples,
mas parecia uma absolvição. Isso significa que posso ligar para eles de novo? Enviar cartões de aniversário e presentes de Natal? Significa que você pode ser a avó deles de novo, seja como for. Chega de visitas supervisionadas ou horas de contato limitadas. Apenas família. Apenas família. A frase que eu ansiava por ouvir há quase um ano. Conversamos por mais uma hora, resolvendo a logística e as expectativas, abordando as questões práticas de reconstruir a confiança e restabelecer os relacionamentos. Mas, mais do que isso, conversamos como mãe e filho pela primeira vez em anos. Honestamente, abertamente, sem defensiva ou acusação. Quando finalmente saímos da padaria, Marcelo me abraçou de despedida e senti o último gelo ao redor do meu coração começar a derreter. O almoço de sábado com Tomás foi tudo o que eu esperava e mais. Ele tagarelou sem parar sobre a escola, sobre os amigos, sobre o carrinho de controle remoto que ganhou no Natal, e que agora estava sem 2 rodas e um para-choque de vários acidentes. Vovó, eu senti tanto a sua falta. Ele disse enquanto comia queijo quente e achocolatado. Eu ficava perguntando ao papai quando você ia voltar, e ele dizia que era complicado, mas não entendo o que era tão complicado nisso. Às vezes, os adultos tornam as coisas mais difíceis do que precisam ser, eu disse, ecoando o que havia dito a Sarah. Mas o importante é que estou aqui agora, e não vou a lugar nenhum de novo. Promete? Prometo. Ele sorriu e deu outra mordida em seu sanduíche, e senti a última peça do meu coração partido deslizar de volta para o lugar. Naquela noite, Marcelo ligou para saber como tinha sido nosso almoço. Ele disse que foi o melhor dia que teve em muito tempo, eu disse a ele. Ele me disse a mesma coisa. Mãe, não posso te dizer como é bom vê-lo feliz de novo. É bom ver todos vocês felizes de novo. Você gostaria de jantar conosco no domingo? Nada chique, apenas um jantar em família na nossa casa. Jantar em família na casa deles. O convite que eu esperava desde que todo esse pesadelo começou. Eu adoraria isso mais do que tudo. Ótimo, venha às 5. E mãe? Sim? Bem-vinda de volta ao lar. Bem-vinda de volta ao lar. Sentei-me no meu apartamento silencioso depois que desligamos, cercada pela vida que construí durante meu ano de exílio. Meus livros de arte, meus cadernos de escrita, meus projetos de cerâmica, minhas rotinas independentes. E percebi algo profundo. Eu estava voltando para minha família, mas não estava voltando a ser a mulher que era antes. O ano de separação, por mais doloroso que tenha sido, me ensinou coisas sobre minha própria força, meu próprio valor, minha própria capacidade de felicidade que existia independentemente da aprovação de outras pessoas. Eu podia amar Marcelo, Tomás e Sarah com todo o meu coração sem me perder nesse amor. Eu podia ser uma mãe e avó dedicada sem ser um capacho. Eu podia oferecer ajuda e apoio sem aceitar desrespeito em troca. Mais importante, aprendi que amor sem limites não é realmente amor. É necessidade disfarçada de generosidade, medo vestido de devoção. A mulher que entraria no apartamento de Marcelo no domingo à noite seria a mesma mulher que foi exilada um ano atrás, mas mais forte, mais sábia. Mais segura de seu próprio valor e menos disposta a comprometer sua dignidade pela ilusão de harmonia. O jantar de domingo foi tudo o que eu sonhei durante os momentos mais sombrios do nosso afastamento. Tomás e Sarah brigaram para ver quem sentava ao meu lado. Sarah me mostrou seus últimos projetos de arte. Tomás demonstrou suas habilidades aprimoradas com o agora carro de controle remoto de 3 rodas. Juliana e eu conversamos sobre seu trabalho, seu clube do livro, uma conversa normal entre familiares. E Marcelo? Marcelo sorriu. Sorriu de verdade, sem a tensão e a raiva defensiva que marcaram nossas interações por tanto tempo. Mãe, estive pensando, ele disse durante a sobremesa. O que você acharia de ficar com as crianças ocasionalmente nas noites de sexta-feira? Como costumávamos fazer antes? Antes de você decidir que eu era persona non grata? Ele teve a decência de parecer envergonhado.
É. Antes disso, eu adoraria as noites de pijama de sexta-feira. Mas só se todos estiverem genuinamente confortáveis com isso. Não porque alguém se sinta obrigado. Todos nós queremos, disse Sara enfaticamente. Certo, Tomás? Sim. Podemos fazer panquecas de manhã como costumávamos? Claro que podemos fazer panquecas, panquecas de mirtilo com xarope de bordo de verdade. Sim. Enquanto olhava ao redor da mesa para esses rostos que eu tanto amava, senti uma sensação de completude que nunca esperei experimentar novamente. Não apenas porque estávamos juntos, mas porque estávamos juntos em termos que honravam a dignidade e a autonomia de todos. 6 meses depois, nossa nova normalidade se estabeleceu em algo sustentável e bonito. Tomás e Sara passam a maioria das noites de sexta-feira no meu apartamento, e voltamos às nossas antigas rotinas de cozinhar, fazer artesanato e contar histórias de ninar. Mas agora há uma leveza que não havia antes, sem pisar em ovos, sem tensões não ditas, sem sentir que preciso comprar o amor deles com presentes e privilégios. Marcelo e eu conversamos regularmente, e embora nosso relacionamento provavelmente nunca seja o que era quando ele era pequeno, agora é honesto de uma forma que nunca foi antes. Ele pede conselhos às vezes, e eu os dou. Ele pede ajuda ocasionalmente, e eu a ofereço, ou não, dependendo do que parece certo para todos os envolvidos. Eu ainda tenho meus jogos de buraco às quintas à noite, meu grupo de escrita, minhas aulas de arte, minha vida independente construída durante o ano de exílio. Em vez de ser algo para onde me retiro quando a vida familiar se torna esmagadora, essas atividades são parte de quem eu sou agora. Não apenas a mãe de Marcelo ou a avó de Tomás e Sara, mas Margarida, uma mulher com seus próprios interesses, amizades e atividades. O dinheiro que Marcelo pegou nunca foi devolvido, e eu nunca pedi de volta. Não porque eu não merecesse, mas porque percebi que exigir a restituição seria sobre punição em vez de cura. A lição foi mais valiosa do que o dinheiro. Mas existem limites agora que não existiam antes. Ajudo quando solicitado e quando parece certo, mas não ofereço dinheiro para resolver todos os problemas. Dou conselhos quando solicitado, mas não me intrometo em decisões que não são minhas. Amo livre e completamente, mas também me amo o suficiente para esperar respeito em troca. Na semana passada, Tomás me perguntou por que parei de visitá-los por tanto tempo no ano passado. Seu pai e eu tivemos alguns desentendimentos sobre coisas de adultos, eu disse a ele, o que era verdade até certo ponto. Mas nós resolvemos porque a família é importante demais para ficar com raiva para sempre. Você vai embora de novo alguma vez? Não. A menos que eu precise, querido. E se eu precisar, você sempre saberá como me encontrar. Isso pareceu satisfazê-lo, e ele voltou a construir uma elaborada estrutura de Lego que provavelmente seria destruída e reconstruída 17 vezes antes de dormir. Sara, agora com 13 anos e mais perspicaz do que nunca, me encurralou mais tarde, enquanto Tomás assistia televisão. Vovó, eu sei que foi mais do que apenas desentendimentos. Como assim? Quero dizer, eu me lembro daquela vez que você encontrou os papéis do banco, e me lembro do papai parecendo muito culpado e com raiva, e me lembro da mamãe chorando muito naquela época. Uma garota tão brilhante e observadora. Eu deveria saber que ela juntaria as peças. Você está certa, foi mais do que isso. Mas os detalhes não são mais importantes. O que importa é que todos nós aprendemos algumas lições valiosas sobre como tratar uns aos outros. Que tipo de lições? Que amar alguém te dá o direito de se aproveitar dessa pessoa. Que os membros da família devem se respeitar, não apenas se amar. Que às vezes você tem que estar disposto a perder alguém temporariamente para ter um relacionamento real com essa pessoa permanentemente. Ela considerou isso seriamente, da maneira como considerava tudo. Foi por isso que você parou de deixar o papai pisar em você? Eu não pensava nisso como deixá-lo pisar em mim na época. Eu pensava nisso como ser uma boa mãe. Mas há uma diferença? Sim, querida, há uma diferença.
Ser uma boa mãe significa amar seu filho incondicionalmente, mas não aceitar tratamento desrespeitoso. Significa ajudar quando pode, mas não permitir mau comportamento. Significa estar lá para sua família, mas não se perder no processo. Isso parece complicado. É complicado. Mas a maioria das coisas que valem a pena são. Ela me abraçou então, um daqueles abraços ferozes de adolescente que comunicam tudo sem palavras. Enquanto escrevo isto, sentada no meu apartamento em uma noite tranquila de domingo, posso ouvir a cidade zumbindo com vida do lado de fora da minha janela. Buzinas e sirenes, o som distante de música de um restaurante na rua, a sinfonia urbana reconfortante que tem sido a trilha sonora da minha vida adulta. Na minha mesa, há uma foto da festa de 9º aniversário de Tomás no mês passado. Todos nós juntos ao redor de um bolo de chocolate, rostos iluminados por velas e alegria. Sara está com o braço em volta dos meus ombros. Tomás está fazendo chifrinho atrás da cabeça de Marcelo. Juliana está rindo de algo que alguém disse exatamente quando a foto foi tirada. Parecemos uma família normal e feliz. E, de muitas maneiras, somos. Mas sei algo agora que não sabia quando aquela foto foi tirada no ano passado ou no ano anterior. A felicidade não é a ausência de conflito ou a presença de harmonia constante. A felicidade real, a felicidade duradoura, vem de relacionamentos autênticos construídos sobre respeito mútuo e amor genuíno. O ano que passei no exílio, por mais doloroso que tenha sido, me ensinou mais sobre mim mesma e meu próprio valor do que décadas de agradar os outros jamais ensinaram. Ensinou-me que eu poderia sobreviver sendo indesejada, sendo rejeitada, sendo punida por me defender. Ensinou-me que meu valor como pessoa não dependia de ser necessária para pessoas que me davam como certa. Mais importante, ensinou-me que o amor real, não exige que você se diminua para que os outros se sintam confortáveis. Se você já passou por algo semelhante, se já se perguntou se está pedindo demais ao pedir respeito e dignidade básicos, se já foi feito sentir-se culpado por ter limites e expectativas, quero que saiba que você não está sozinho. Quero que saiba que é possível recuperar seu valor sem perder as pessoas que você ama, embora possa ser necessário perdê-las temporariamente para salvar o relacionamento. E se você não passou por isso, mas reconhece alguém em sua vida que passou, um pai, um avô, um amigo que dá e dá e dá sem nunca receber o respeito que merece, espero que minha história o ajude a vê-los de forma diferente. Espero que ajude a entender que bondade e generosidade não são recursos infinitos e que mesmo as pessoas mais amorosas têm limites. A mensagem que escondi no ursinho de pelúcia de Tomás naquele dia, aquela que fez Marcelo entrar em pânico quando foi descoberta, dizia simplesmente que eu amava meus netos e esperava vê-los novamente algum dia. Uma coisa tão pequena, na verdade, mas representava algo maior. Minha recusa em desaparecer silenciosamente. Minha insistência em manter a conexão mesmo quando a conexão era proibida. Aquela mensagem foi minha declaração de que o amor não requer permissão, que os relacionamentos não podem ser controlados por terceiros, e que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é se recusar a permitir um comportamento destrutivo. Foi a minha maneira de dizer: não serei apagada da vida das pessoas que amo, mesmo que amá-las me custe tudo. O pânico que Marcelo sentiu quando aquela mensagem foi descoberta não era realmente sobre a mensagem em si, percebo agora. Era sobre o reconhecimento de que ele não podia controlar a narrativa completamente. Não podia me fazer desaparecer apenas porque minha presença o deixava desconfortável com suas próprias escolhas. Era o pânico de alguém que de repente percebeu que as ações têm consequências, que os relacionamentos são construídos sobre respeito mútuo e que o amor sem responsabilidade eventualmente se torna outra coisa inteiramente. Hoje, quase 2 anos depois que toda essa provação começou, estou em um lugar melhor do que jamais imaginei ser possível durante aqueles meses sombrios de separação. Tenho minha família de volta, mas também tenho a mim mesma de volta. Tenho relacionamentos construídos na honestidade em vez da obrigação, amor expresso através do respeito em vez da conformidade.
Eu ainda envio cartões de aniversário e presentes de Natal para Tomás e Sara. Eu ainda vou a peças da escola e jogos de futebol. Eu ainda ajudo com o dever de casa e cuido deles em emergências quando necessário. Mas faço essas coisas a partir de uma posição de força, em vez de desespero, como presentes dados livremente, em vez de pagamentos exigidos por aceitação. E Marcelo? Marcelo se tornou o homem que eu sempre esperei que ele pudesse ser. Não perfeito, não sem falhas, mas honesto sobre seus erros e comprometido em ser melhor. Ele aprendeu a pedir ajuda sem manipulação, a aceitar apoio sem ressentimento, a discordar sem demonizar. Mais importante, ele aprendeu que ser um bom pai não exige que ele seja um filho perfeito e que aceitar o amor de sua mãe não diminui sua autoridade como pai. O ursinho guardião ainda está na cama de Tomás. O bolso secreto onde escondia aquela mensagem fatídica agora guarda uma pedra lisa de nossa última viagem ao Ibirapuera. Um canhoto de ingresso do jogo do Corinthians que Marcelo o levou no mês passado. E uma foto de nós 4, Tomás, Sara, Marcelo e eu, da festa de 13 anos de Sara. Tesouros. Pequenas lembranças de uma infância que inclui sua avó, de uma família que aprendeu a se amar melhor ao quase se perder completamente. Às vezes, as coisas mais preciosas da vida são aquelas que quase perdemos. Às vezes, o amor mais profundo cresce no solo da separação temporária. Às vezes, você tem que estar disposto a ir embora para encontrar o caminho de casa. Você já se viu em uma situação em que o amor parecia um campo de batalha, onde se importar profundamente parecia custar tudo o que você tinha para dar. Você já teve que escolher entre ser tratado com respeito e manter relacionamentos com pessoas que amava? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Sua experiência importa. Sua força inspira os outros. Sua cura contribui para a cura de todos que leem estas palavras. Se esta história tocou seu coração, se te lembrou que você merece um amor que não exige que você sacrifique sua dignidade, por favor, curta este vídeo e se inscreva no meu canal. Isso me ajuda a continuar compartilhando essas histórias de dor e redenção, esses testemunhos da resiliência do coração humano. Porque se não contarmos nossas histórias, as difíceis, as complicadas, as que não têm respostas simples ou finais perfeitos, quem o fará? E se não aprendermos com as lutas e triunfos uns dos outros, como encontraremos a coragem para exigir o amor que merecemos e dar o amor que cura? Obrigada por ouvir. Obrigada por entender. Obrigada por fazer parte de uma comunidade que acredita no poder do amor autêntico, dos limites saudáveis e das segundas chances. Obrigada por me lembrar que não estou sozinha nesta jornada linda, complicada, às vezes desoladora, mas sempre valiosa, de ser humana.